Vamos resolver equações lineares não homogêneas de segunda ordem pela teoria das soluções. Quando nós temos uma equação diferencial em que ela não é homogênea, nós vamos ter, porque ela não é homogênea, porque Px, Pq e G são funções, a gente tem que considerar que elas são funções contínuas no intervalo aberto. Se eu pegar essa equação diferencial e dizer que ela é zero, nós dizemos que isso é uma equação homogênea associada, tá? Então, eu posso pegar, e aí nós sabemos que a equação homogênea, a solução é determinada pela equação característica, enquanto a solução não homogênea vai ser determinada pelos coeficientes a determinar, tá? Então, para nós encontrarmos a solução de uma equação homogênea, depois nós encontramos a equação da solução não homogênea. A soma das duas soluções vai ser a solução da minha equação diferencial. Tá? Eu vou usar essa tabela aqui exatamente para representar, para resolver minhas equações diferenciais não homogêneas pelo coeficiente a determinar. Bora ver isso na prática. Eu tenho uma equação diferencial, segunda derivada menos a primeira derivada menos 2y igual a 4x ao quadrado. Devido à presença desse termo, isso aqui é uma equação diferencial não homogênea. O primeiro passo da solução é considerarmos essa equação igual a zero, o que dá uma equação homogênea. E eu posso resolvê-la, essa equação homogênea, pela equação característica. Então, aonde tem segunda derivada, eu vou substituir por lambda 2. Onde tem a primeira derivada, eu vou substituir por lambda. E onde tem a função, eu só mantenho a constante. É como se fosse lambda igual a zero. E aqui eu estou considerando isso aqui como zero. A equação do segundo grau, a solução dessa equação do segundo grau é menos 1 e 2. Como são números distintos, tá? Reais e distintos, essa aqui é a solução da equação diferencial homogênea. Então, o lambda 1 vai ser menos 1, por isso que aqui fica menos x, e o lambda 2 vai ser 2. Então, essa é a solução homogênea da equação diferencial, a equação homogênea associada. Agora, vamos resolver a parte não homogênea. Vamos lá, aquela nossa tabela. Se aqui eu tenho um polinômio, então a solução também é um polinômio. Se aqui é um polinômio de segundo grau, então a solução será um polinômio de segundo grau. Como na equação diferencial eu vou ter que substituir isso na equação diferencial, eu vou precisar da função, da primeira e da segunda derivada. Então, aqui está a solução. Eu vou ter que fazer a primeira derivada. Então, a primeira derivada da função é isso. E a segunda derivada é isso. E eu vou substituir a função, a primeira derivada e a segunda derivada dentro da equação diferencial. Então, aonde está a segunda derivada, eu vou botar 2A2. Está aqui. Aonde está a primeira derivada, vai ficar menos 2A2x mais A1, está aqui, menos 2y, menos 2, e onde está y, eu vou botar essa expressão bem aqui, essa expressão bem aqui, A2x ao quadrado mais A1x mais A0, isso igualado à expressão 4x ao quadrado. Tirando os parênteses, eu vou distribuir o sinal. Aqui fica negativo, fica negativo, fica negativo. Aqui fica negativo, negativo, negativo. Como eu estou comparando com polinômio, então eu vou ter que agrupar em relação a x ao quadrado, em relação a x, e que não tem a constante. Então aqui só quem tem x é esse termo, x ao quadrado. Esse quem não tem x é esse, por isso que aqui fica menos 2a. E esse aqui fica menos 2a1. E quem não tem x, que é esse aqui, ó, 2A2
menos A1, 2A0. Tá? E aí eu vou comparar o polinômio que está na frente do x ao quadrado com o polinômio que está na frente do x ao quadrado. O polinômio que não está na frente do x com o polinômio, com o coeficiente que está na frente do x. O coeficiente que não tem x com o coeficiente que não tem x. Então, dois polinômios são iguais quando seus coeficientes são iguais. Então, eu vou comparar esse com esse coeficiente com esse e esse coeficiente com esse. Vou montar um sisteminha. Resolvendo o sisteminha, usando essa primeira equação, eu vou descobrir que o A2 é menos 2. Na segunda equação, eu tenho que o A2, que nós já sabemos o valor, o A2 é menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. E vou descobrir que o A1 é igual a 2. Nessa terceira equação bem aqui, eu sei que o A2 é menos 2. Está aqui. Que o A1 é 2. Vem para cá. Com isso eu vou poder descobrir quanto vale o A0, fazendo as contas. O A0 vai valer menos 3. Eu sei que a solução não homogênea é A2x ao quadrado mais A1x mais A0. Então, se eu substituir os três coeficientes que eu determinei no sisteminha, eu vou ter essa equação. A solução da equação diferencial é a solução homogênea mais a solução não homogênea. Como eu sei que a solução homogênea é essa e que a solução não homogênea é essa, quando eu somo as duas, eu vou ter exatamente a solução da equação diferencial que é dada por essa expressão bem aqui. Perfeito? Bora ver mais um exemplo, para a gente reforçar. Vamos resolver a equação diferencial y derivada de segunda ordem menos a derivada de primeira ordem menos duas vezes a função igual e neperiana elevada a 3x. A primeira coisa que temos que resolver é, considerando isso aqui zero, e aí a gente está resolvendo a equação diferencial homogênea associada. Como para a solução da equação homogênea associada, eu vou transformar isso essa equação numa equação característica, que é um polinômio de segundo grau. Onde tem derivada de segunda ordem, eu ponho lambda ao quadrado. Onde tem derivada de primeira ordem, eu coloco lambda. Onde tem a função, é como se fosse lambda igual a zero, então fica só menos 2. E isso aqui, eu, claro, estou considerando zero. A solução dessa equação é exatamente menos 1 e 2. Como são números distintos, eu vou aqui, vai ficar, no lugar de lambda 1 vai ficar menos 1, no lugar do lambda 2 vai ficar 2. Perfeito. Então, nós já temos a solução da equação homogênea, associada. Agora, vamos resolver a parte não homogênea. Ela é o E neperiano. Tá? Se ela é o E neperiano, o que nós vamos ter? A solução vai ser E elevada a alfa x vezes um polinômio. No caso, o polinômio deveria estar aqui na frente. Como eu tenho uma constante, ele é um polinômio de grau zero. Então, o alfa seria o 3. E o polinômio, como isso aqui, quem está aqui na frente é uma constante, seria um polinômio de grau zero. Então, dessa forma, essa expressão vai ficar um polinômio de grau zero, que é igual a uma constante, é elevado a 3x, porque se eu comparar esse com esse, eu vou dizer que alfa é igual a 3. Só que para resolver aqui, eu vou precisar da segunda derivada, da primeira derivada e da função. Eu só tenho a função. Então, eu vou ter que pegar essa função, derivar, encontrar a primeira derivada, derivar e encontrar a segunda derivada aqui. Pegar essas três derivadas e substituir aqui. Aonde está a derivada de segunda ordem, eu coloco 9a0 é elevado a 3x. Onde está a derivada de primeira ordem, eu coloco essa expressão. E onde está a função, eu vou colocar essa expressão aqui. Isso aqui é igual a zero. Então, eu vou operacionalizar aqui, vai ficar 9 menos, como essa parte literal é a mesma em todas elas, eu vou simplesmente operar com os coeficientes. 9 menos 3, 6, menos
2 quartos. Cancelo esse com esse. O A0 vai ficar 1 sobre 4. Com isso, a solução homogênea, que é dada por essa expressão, o A0 vai ficar 1 quarto. E o alfa, que é esse rapaz aqui, é o 3. Essa é a solução não homogênea. Como nós sabemos que a solução de uma equação diferencial é a solução homogênea, mas a solução não homogênea. Essa é a solução homogênea, mais a solução não homogênea. Então, essa é a solução da equação diferencial. Para reforçar mesmo, vamos fechar mais uma a essa última questão aqui, que é a solução da equação diferencial, derivado de segunda ordem menos derivado de primeira ordem menos 2 vezes a função igual a seno de 2x. Já sabemos, para resolver, primeiro vamos resolver a parte não homogênea. Eu vou considerar esse valor aqui igual a 0, tá? E aí temos a equação homogênea, e a solução da equação homogênea se dá por meio de uma equação característica. Onde está derivada de segunda ordem, vou escrever lambda ao quadrado. Onde está derivada de primeira ordem, vou escrever lambda. Onde está 2 vezes a função, eu escrevo 2. A solução dessa equação do segundo grau é menos 1 e 2, que são números reais e distintos. Então, esta é que é a solução, nós já resolvemos isso. Vai ficar C1 elevado a menos x mais C2 elevado a 2. Já resolvemos isso na anterior. Só repetindo. Nesse caso, nós temos vamos resolver agora a parte não homogênea. A parte não homogênea é seno de 2x. Se a parte não homogênea é seno de 2x, a solução, que é y, a solução vai ser exatamente dado por essa expressão. Então, onde nós temos, como não tem o E, significa que esse alfa é 0, tá? Seno de beta x, então seno de 2x, então esse beta é 2. E aqui nós temos um polinômio. Como nós não temos um polinômio aqui, vamos dizer que é grau 0, por isso só fica uma constante. Como aqui é elevado a 0, vai sumir esse é aqui. Então, jogando esses valores aqui nessa expressão, a minha solução não homogênea, podemos botar isso aqui, fica assim melhor. A minha solução não homogênea, tá, vai ficar A0 e B0 são constantes. A0 seno 2x, B0 cosseno 2x. Muito bem. Só que aqui eu vou precisar da função, que eu já tenho ela, vou precisar da primeira e da segunda derivada. Então, nós vamos pegar a função, vou derivar uma vez e vou derivar a segunda vez. E aonde está a segunda derivada, eu vou botar essa expressão aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui. Aonde está a primeira derivada, eu vou botar essa expressão. Foi o que eu fiz aqui. Ela está multiplicada por menos, porque aqui é menos na frente. E aonde está a função, eu vou botar esse valor aqui, ó, essa expressão. Então vai ficar menos 2 essa função, igualado a seno. Desenvolvendo essa equação e agrupando em função de seno e cosseno, eu vou ter exatamente quem? Seno e cosseno. Vou reagrupar, vou pegar quem está na frente do seno. Esse rapaz está na frente do seno, esse rapaz está na frente do seno, e esse rapaz, multiplicando. Então, reagrupando isso em função de seno de 2x, cosseno de 2x, eu vou ter essa expressão aqui. Então, quem está na frente do 2x é igual a quem está na frente do x. Significa que esse coeficiente é igual a 1. Como eu não tenho o cosseno aqui, cosseno do x, é porque esse coeficiente vai ter que ser igualado a 0. Então, eu tenho exatamente um sisteminha de duas equações com duas incógnitas. Então, na primeira equação, eu tenho que A
B0 é igual a menos 3B0. Substituindo na segunda equação, eu vou descobrir que o B0 é 1 sobre 20. Colocando de volta aqui, eu vou descobrir que o A0 é menos 3 sobre 20. Como eu sei que é essa a solução, onde eu sei o valor de A0 e B0, se eu substituir, essa é a solução não homogênea. Então, a solução da equação diferencial é a soma da solução homogênea, que é essa, mais a não homogênea. Então, a solução dessa equação diferencial é essa expressão bem aqui.